Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Uma boa noite a todos. Começamos mais um Falando sobre Espiritismo, gravado aqui no Centro Espírita Equilíbrio, em Matão, no estado de São Paulo. Hoje, o tema a ser tratado, a cura do corpo e da alma. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, aos irmãos aqui presentes, e a irmã Rejane faz a primeira pergunta para iniciarmos os trabalhos de hoje. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e gostaria de dirigir a primeira pergunta ao nosso irmão. Irmão, na visão dos espíritos, o que é considerado cura? Boa noite a todos, um privilégio imenso, mais uma noite de debate aqui nesta casa e poder elucidar as questões pertinentes ao desenvolvimento humano e espiritual. Cura é uma busca incessante que faz parte da nossa existência como espírito, inclusive em nossas encarnações. A cura é um processo de cicatrização, de reconciliação. Onde há cura, não há mais dor. Onde há cura, não há mais sofrimento. A cura, portanto, é aquilo que buscamos diante dos machucados, sejam eles físicos, espirituais e mentais. A cura é um processo que respeita o tempo e o desenvolvimento de cada situação. Entretanto, a cura é inevitável. Não importa o tamanho da enfermidade, sempre haverá cura. Meu irmão, a partir de que momento uma doença do corpo impregna o perispírito e que, de forma que o espírito leve isso quando desencarne? Mais relevante do que o momento é a própria intensificação que o próprio enfermo dá a esta doença. Tem mais a ver com a importância que ele dá a esta enfermidade e por dar a esta importância ele acaba impregnando ela em seu perispírito através da impressão do que propriamente em algum determinado momento ou outro. Cabe a nós, como seres que viveremos diversas encarnações materiais, não intensificar, não impregnar, não instaurar as nossas enfermidades em nosso perispírito, dando a elas apenas a importância material que possuem e não conotação espiritual. Na mesma linha, quando que uma cicatriz que está impregnada no nosso perispírito recria uma doença na nova encarnação? As cicatrizes perispirituais apenas interferem em nossa existência quando nós a enfatizamos em todas as nossas outras existências. Deus nos fez a bagagem, seja através da dor, do sofrimento ou do aprendizado, para que possamos evoluir e não sofrer com ela. O sofrimento através de nossas bagagens, cicatrizes ou vivências anteriores é uma escolha nossa. E não podemos dar a Deus essa culpa. Boa noite. Gostaria de perguntar ao irmão qual deve ser o papel do encarnado no processo de cura do corpo e qual é o papel dos espíritos que nos ajudam nesse processo de cura do corpo. A cura geralmente é reparar, né? Quando nós vamos curar algo, é porque a enfermidade já está instaurada. Cabe a nós, quando estamos encarnados, aprender a prevenir as nossas doenças. A prevenção é muito melhor do que a cura. A ciência da Terra já trouxe todos os ingredientes daquilo que é necessário ser feito para evitar as enfermidades. Ora que a enfermidade veio, é necessário que possamos curá-la através da nossa fé e das ações materiais necessárias para isso. É sempre importante conciliar a medicina da terra com a espiritual e com o estilo de vida.
Esses 3 fatores combinados certamente aceleram o processo de cura. E ainda que ela não venha no corpo, certamente virá no espírito. Irmão, para que a gente obtenha a cura plena do corpo, é necessário primeiro a gente curar a alma? E o que a gente pode fazer para ter uma alma sã? A palavra plenitude ela é muito poderosa para ser proferida para algo que ainda é material. Um corpo em si é um ser vivo que certamente possui as suas dificuldades, o seu peso e a sua densidade. Portanto, plenitude jamais existirá. Agora, o que podemos fazer para equilibrar o nosso corpo enquanto estamos vivos e levar isso para que nosso desencarne seja mais leve em relação às enfermidades vividas, é ter fé, estilo de vida e, acima de tudo, entender que tudo aquilo que passamos de forma material é fruto do nosso merecimento. Portanto, viver a enfermidade é um processo de purificação. Viver a dor é um processo de aprendizado. Deus não nos imputa a dor não apenas para nos punir, aliás, jamais foi para nos punir. A imputância da dor que colocamos diante das nossas próprias escolhas é o aprendizado que teremos, é a reparação que teremos, é a expiação que estamos tendo para poder, assim, libertar o nosso espírito pesado das mazelas pretéritas. Então, só para complementar, então, irmão, para a gente então procurar manter a alma sã, é praticar boas ações e cuidar dos pensamentos, termos bons pensamentos. A alma, ela é sã por si só, não há espírito imperfeito. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes para a perfeição. Mas a criação do espírito em si é uma decisão divina. Deus criou os espíritos. Portanto, eles não são imperfeitos. Eles estão em processo de aperfeiçoamento, né? Então, a sanidade da alma, a alma não adoece, né? Nós que adoecemos o nosso espírito através das nossas escolhas mentais. Entretanto, a alma é imune a qualquer doença ou qualquer enfermidade. Ela sempre estará sã. Meu irmão, qual é o ponto de equilíbrio? Por exemplo, sabemos que viemos para o mundo de provas e expiações para expiarmos, né, e termos as nossas provas. Quando temos uma enfermidade, até quando devemos ser resilientes, tipo aceitar que aquilo é uma prova, uma expiação que eu tenho que passar, ou correr atrás desse processo de cura? Em momento algum devemos aceitar a enfermidade de braços cruzados. Devemos correr atrás sempre, né? Não devemos limitar a vontade divina à nossa percepção. Deus pode curar o impossível. Quando devemos desistir? Nunca. Devemos tentar tudo aquilo que está em nosso alcance, nas questões materiais, para buscar a cura. E, claro, acreditar em Deus, pois no final da história, quem definirá é apenas Ele. Nesse sentido da pergunta que foi feita agora, eu gostaria de saber se uma doença, tal como ela se apresenta hoje no corpo de um encarnado, ela foi exatamente deste jeito programada no plano espiritual, ou se de alguma maneira ela foi agravada já ou amenizada já. São muitas as variáveis. Muitas vezes programamos aquilo que iremos vivenciar, mas existem variáveis de decisão durante a nossa encarnação que mudam o trajeto, ou antecipando ou atenuando os problemas existentes. As enfermidades, na maioria das vezes, não são frutos da expiação. As deformidades podem ser, mas as enfermidades são frutos das nossas próprias escolhas dessa existência. Hoje a ciência já nos trouxe, e já trouxe com bastante clareza, que apesar de haverem fatores genéticos e predisposições a diversas enfermidades, nós podemos driblá-las, retardá-las e até eliminá-las com a mudança do nosso estilo de vida. Contudo, contrapartida, nós podemos criar diversas enfermidades que nem teríamos tendências para existir por conta das nossas más escolhas.
Portanto, aquilo que eu venho desde o nascimento e que é impossível curar, certamente é fruto da expiação. Agora, aquilo que eu criei diante das minhas escolhas pode ser fruto da própria encarnação, e as consequências estão vindo nela mesma. Podemos observar que algumas pessoas conseguem promover, através de sua fé, a autocura. Por que somente algumas pessoas conseguem fazer isso? Não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas tem a ver com o nível de esforço daquele que consegue, né? Para que haja cura através da fé, é necessário ter a fé e o merecimento. Alguns têm a fé e não têm o merecimento. Outros têm o merecimento, mas não possuem a fé. São raras as pessoas que entendem que esses dois aspectos devem andar de forma a ser comum, né? A serem paralelos e existentes para assim atingir a tão sonhada cura. Meu irmão, quando a humanidade sofre uma pandemia, como tivemos recentemente por causa da Covid, é uma expiação coletiva? Não necessariamente. Pode ser fruto do livre-arbítrio dos encarnados, e aí é claro que Deus utiliza isso para favorecer a evolução dos espíritos que sofrerem com o desencarne. Lembrando que o desencarne não é absolutamente nada de importante diante da existência. O que morre é o corpo, o espírito continua em seu trajeto de evolução. Irmão, o que fazer para que nossa alma não adoeça? Para a alma não adoecer, é necessário equilibrar aquilo que pensa e que seja compatível com aquilo que faz. Ou seja, pensar bem, fazer bem, não apenas para si próprio e para os outros. Acreditar, ter fé, desenvolver a si mesmo e ao outro. Certamente, essas são as receitas para ter um espírito equilibrado. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e com os relatos dos nossos irmãos, depois desse debate, encerramos mais um Falando sobre o Espiritismo. Que assim seja. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.